Fala galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Nós estamos hoje começando mais uma aula da nossa matemática básica. Hoje nós vamos emendar dois capítulos num só. Nós vamos falar de do módulo 8 e do módulo 9, que são operações com frações. Eu vou dividir em duas aulas, mas hoje mas quero que vocês entendam que nós estamos trabalhando com o mesmo modelo, ok? Pessoal, quais são as operações? Tem muita gente que tem medo das operações com frações, principalmente quando envolve o bendito do MMC. E eu te pergunto, para que serve o MMC? Vamos lá. Imagina que eu tenho duas barras de chocolate. Todo mundo gosta de barra de chocolate, eu amo chocolate. Inclusive estamos chegando na Páscoa. Se nós não voltarmos em aula até a Páscoa, eu aceito presentes depois, ok? Não tem problema nenhum, ok? Fica a dica aí. Imagina que eu tenho uma barra de Hershey's e imagina que eu tenho uma barra da Tortuguita. A Hershey's ela tem uns quadradinhos pequenininhos, a Tortuguita são umas lajotas maiores. Normalmente eu falo isso com os meus alunos, eu falo assim, imagina uma situação, você está dentro de uma escola, sabe aquelas escolas que atendem, que você tem aquela gigantesca que atende desde o prezinho até o médio, né? Aí do nada a professora do prezinho passou mal, foi embora. E entrou na sala do primeiro colegial e falou assim, gente, eu preciso de um voluntário para segurar aquela sala até eu arrumar outro professor. Aí você fala, eu vou, lógico, eu vou dar aquela escapada da aula de matemática, eu não gosto de matemática, vamos lá, vamos dar um pulinho lá. E aí nessa de você vai lá, você fala assim, não, mas peraí, eu vou agradar todo mundo para eles ficarem felizes comigo. Você passa na cantina e compra essas duas barras, como só tinha essas duas, você compra uma da Hershey's e uma da Tortuguita. Olha que situação louca. Beleza. Você chega na sala de aula com aquele monte, aquela galera tocando terror, tio pra cá, é tio pra lá, um joga carteira, outro cospe chiclete, é uma loucura. Aí você fala assim, vou agradá-los. Então você pega e fala assim, galera, senta todo mundo que eu vou dar chocolate pra todo mundo. Aí eles sentam. Aí você vai lá, abre o pacote de Hershey's, quebra um quadradinho e dá para um aluno. Você abre um pacote da Tortuguita, quebra uma lajota da Tortuguita e dá para o outro. O que vai acontecer? Guerra! Eles vão se quebrar o pau porque um tamanho é maior do que o outro. Então você não tem como distribuir alguma coisa de maneira igual se ela tem tamanhos diferentes. O que isso tem a ver com fração? Tudo! Na nossa fração nós temos o numerador e o denominador. Se os denominadores forem diferentes, você não consegue juntá-los numa soma ou em uma subtração e falar assim, ó, eu tenho tanto disso, ou tenho tanto daquilo, porque são tamanhos diferentes. E você não consegue fazer essa divisão. Entende mais ou menos a ideia? Você vai ter que arrumar uma maneira de você colocar esses denominadores, porque o que o denominador significa? Significa o quanto ele está dividido. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma divisão, eu tenho um valor total dividido em duas partes, um valor total dividido em três partes e um valor total dividido em 6 partes. E você não tem como juntar e falar assim, eu tenho tanto dividido em duas, porque não são todos divididos em duas, entende? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos achar frações equivalentes. E essas frações equivalentes elas vão se basear nos múltiplos, que foi a nossa aula passada. Né? Os múltiplos eles pegam os próximos, concorda? Então eu poderia pegar uma fração equivalente, por exemplo, a meio. Eu poderia pegar a fração equivalente a meio, que seria assim, ó, meio. Uma equivalente, 2 quartos. Se eu multiplicar por 2. Se eu multiplicar por 3, ficaria 3 sextos. Se eu multiplicasse por 4, ficaria 4 oitavos. Se eu multiplicasse por 5, ficaria 5 décimos. Se eu multiplicasse por 6, ficaria 6 dozeavos. E assim por diante. Aí beleza, você faz a mesma coisa com 1/3. Você tem lá o seu 1/3. Uma fração equivalente de 1/3, se você multiplicar por 2, é 2 sextos. Se você multiplicar por 3, você teria 3 nonos. Se você multiplicasse por 4, você teria 4 dozeavos. E assim por diante. Tudo bem? E se você pegasse o seu 1/6, uma fração equivalente seria 2 dozeavos, que é multiplicando por 2, ou 3 dezoitoavos, e assim por diante. Tudo bem. Então aí se você olhar, no meio delas, você vai ter frações onde os denominadores são iguais. Por exemplo, aqui eu poderia pegar o 3 sextos, eu poderia pegar o 2 sextos, e poderia pegar o próprio 1/6.
Aí nós estamos falando de uma divisão igual. Na parte de baixo, todos eles foram divididos de maneira igual. Aí eu posso falar de uma soma disso. E é isso que a gente trabalha. Então, no nosso caso aqui, eu teria o seguinte, eu teria esse cara eu poderia trocar por 3 sextos, esse cara eu poderia trocar por 2 sextos, e esse aqui eu vou manter um sexto mesmo. Então, se eu trocar aqui, ó, ficaria assim, 3 sextos, mais 2 sextos, mais 1 sexto. E aí você soma 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então teria 6 sextos, ou o total de 1 inteiro. Legal, né? Ah, mas só se eu tenho que ficar fazendo isso toda hora. Não! É para isso que tem o MMC. Ele serve para ajudar isso. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar. Eu esqueci de pegar a flanelinha. Então vamos apagar no dedo mesmo. Aproveitar que está seca aqui a tinta. Não vai acabar manchando o meu dedo. Muito bem. Então, de maneira prática, o que nós fazemos? Nós vamos pegar o MMC entre 2, 3 e 6. Então, você pega aqui, ó, 2, 3 e 6. Por 2, 1, 3 e 3. Por 3, 1, 1 e 1. Então, o meu MMC é 6. Você vem aqui e você coloca 6. E aí existe a regrinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Quando funciona essa regra? Toda vez que você está somando ou subtraindo, tudo bem? Então vai ficar assim, ó, 6 dividido por 2 é 3, vezes 1 é 3. 6 dividido por 3 é 2, vezes 1 é 2. E 6 dividido por 6 é 1, vezes 1 é 1. Agora você tem um único MMC, um único denominador 6, e você pode juntar 3 mais 2, 5 mais 1, 6. Lembrando que 6 dividido por 6 também é conhecido como 1. Ok? Tudo bem, galerinha? Então, quando eu estou somando ou subtraindo, eu posso fazer o MMC. Agora, e se eu estiver multiplicando? Lembrando que multiplicação, divisão, potência e raiz têm prioridade, certo? Nós fazemos eles antes da soma e subtração. Por que eu estou falando isso? Se eu chegar nessa situação, eu chego numa situação que eu posso somar 5 quartos mais 3 quartos? Não posso somar. Por quê? Porque eu tenho uma multiplicação primeiro. Então ela tem prioridade. E a multiplicação é muito mais fácil. Você vai multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Melhor do que isso, se você tiver o mesmo número em cima e embaixo, ou se você tiver múltiplos em cima e embaixo, você pode simplificar para facilitar a sua vida. Então olha só, por exemplo, nesse caso, eu teria que fazer esse cara primeiro. Então eu posso cancelar esse 3 com esse 3, porque tem um em cima e um embaixo. É como se eu pegasse, é como não, né? Eu estou pegando 8 vezes 3 e 4 vezes 3. Então eu estou fazendo essa fração vezes 3 em cima e embaixo. Para quê? Para nada, eu posso simplificar. Aí, mais do que isso, eu poderia pegar o 4 e o 8 e também simplificá-los, tá bom? Porque eu tenho em cima e embaixo múltiplos. Se eu dividir aqui, ó, lembrando que então aqui no caso eu dividi por 3, ficou 1. E aqui eu dividi por 3, ficou 1. Não ficou 0, tá bom? E aqui se eu dividir por 4, vai ficar 1. E aqui se eu dividir por 4, vai ficar 2. Então, no fim das contas, eu tenho 5 quartos mais 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Agora eu faço MMC. O MMC entre 1 e 4 é o próprio 4. 4 dividido por 4 é 1 vezes 5. É 5 mais 4 dividido por 1 é 4 vezes 2 é 8. Então 8 mais 5, 13 quartos. Tudo bem, galerinha? Ok, o nosso terceiro exercício, ele põe uma divisãozinha aqui no meio, tá? Lembrando que, não se perca, tá? Esses 3 exercícios aqui, eles estão na mesma página de vocês. Para o primeiro colegial está na página 46, atividade 1. É o exercício 1, 2 e 3. Para o segundo colegial está na página 44, atividade 1, 1, 2 e 3, tá bom? Ó, continuando aqui, ó. Na divisão, nós temos uma regrinha. Não sei se vocês lembram, mas nós falamos o seguinte, ó. Nós conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, nós vamos praticar isso primeiro, ok? Então, vai ficar o seguinte, ó. Olha a minha gatinha querendo aparecer aqui. Vem cá. Fala oi pra galerinha. Ó, nós temos o seguinte. Vamos resolver esse cara primeiro. Então, 3 menos conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Mais 1.
Então eu vou resolver isso primeiro, tá? Então vai ficar assim, ó, 3 menos 3 vezes 1, 3, 1 vezes 2, 2, menos 3 meios, mais 1. Joia! Agora eu vou fazer essa conta, tudo bem? Você pode juntar 3 mais 1 aqui, ó, já vou colocar 4 direto. Então eu fiquei 4 menos 3 meios. Cara, se você for muito bom em dinheiro, pensando assim, eu gosto muito de trabalhar com fração, até mesmo pensando em dinheiro. 3 dividido por 2 é 1,50. 4 reais menos 1,50 dá 2,50. Legal, 2,5. Como que eu escrevo 2,5 em fração? 2,5 não é a metade de 5? Então 5 sobre 2. Ah, mas eu não ia fazer isso nunca. Não tem problema, faça o seu MMC, tá bom? Ó, eu vou tirar um pouquinho aqui e vamos continuar, ó. Vai ficar assim. O MMC aqui é 2. 2 dividido por 1 é 2, vezes 4 é 8. 2 dividido por 2 é 1, vezes 3 é 3. Então eu fiquei com 5 meios. Olha aquilo que eu falei para vocês. Tudo bem? Vamos para o nosso último exercício da nossa aula. Esse, para o primeiro colegial, está na página 43. Para o segundo colegial, está na página 41, exercício 8, tá bom? Ele dá uma expressão gigantesca. E fiz questão de colocar ela porque normalmente aparecem umas coisas assim, você fala, meu Deus, como eu resolvo isso? Não tenha medo, nós vamos fazer igual o Jack, vamos fazer por partes, ok? Piada horrível, eu sei disso. Vamos lá. Mas quem me conhece já sabe que a gente sempre faz isso. Primeiro, resolve esse cara aqui, ó. É esse que eu vou resolver. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Espero que você já tenha anotado aqui embaixo. Se não anotou, depois você volta atrás. Eu vou apagar, só para eu poder ter um pouquinho mais de espaço. Para vocês viram que a nossa lousa, ela não é muito grande. Então deixa eu separar aqui o espaço que eu tenho. Muito bem. Vamos lá então, ó. Eu vou fazer essa continha, tá bom? Ó, 1 mais 1/3. MMC é 3. 3 dividido por 3 por 1 é 3, vezes 1 é 3. 3 dividido por 3 é 1, vezes 1, 1. Então eu tenho 4/3. Joia! Então eu vou vir aqui e eu vou substituir isso aqui tudo por 4/3. Olha que legal. E agora, o que eu resolvo? Eu resolvo esse. Divisão de fração. Nós vamos conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então vai dar 3/4. Então agora eu poderia trocar tudo isso. Ficaria assim, ó. 1 mais 1 sobre 1 mais 3/4. Agora eu resolvo esse cara aqui, ó. Tá vendo? Você vai fazendo tudo por partes, você não precisa se preocupar, vai dar certo. Então vamos lá, resolvendo esse, deixa eu apagar essa continha aqui que nós já usamos ela. E essa aqui também, para não ficar muito bagunçado, né? Então ficou assim, ó, 1 mais 3/4. O meu MMC é 4. 4 dividido por 1 é 4, vezes 1 é 4. 4 dividido por 4 é 1, vezes 3 é 3. 7/4. Joia! Então eu troco isso aqui tudo por 7/4. Agora eu vou fazer essa divisão aqui, ó. É 1, multiplica pelo inverso do segundo. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso do segundo. Então vai dar 4/7. Então eu posso trocar tudo isso, ficaria 1 mais 4/7. Agora nós finalizamos fazendo essa última conta, que o nosso MMC entre 1 e 7 é 7. 7 dividido por 1, 7, vezes 1, 7, mais 7 dividido por 7, 1, vezes 4, 4. Então eu fico com 11/7. Tudo bem, galerinha? Para indicação dessa aula de exercício, eu vou pedir apenas, tá vendo que tem duas coisas marcadas aqui embaixo, apenas a primeira para a nossa próxima aula, que eu vou voltar já já, e nós vamos fazer a segunda. Tá bom? Então, olha só. O primeiro colegial vai fazer a página 43, exercício 1, 2, 3, 5 e 9. E o segundo colegial vai fazer a página 41, 1, 2, 3, 5 e 9. Esses são do módulo 8. Tudo bem, galerinha? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. A minha gatinha resolveu brincar. Vem cá. Dá oi pra galerinha. Vamos falar tchau pra todo mundo, vamos? Porqueira. Espero que vocês tenham entendido e que vocês consigam fazer os exercícios em casa, tá bom? Fico à disposição para vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Fala tchau!